Bom dia! Vamos ler, continuar nossa leitura. Vamos ler hoje, então, Gênesis capítulo 39 e 40, né? Para nós continuarmos, então, a história de José. Eu ia fazer um spoiler, mas não vou fazer. Então, vamos lá. Capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes a meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, disse: desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Passados essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, estavam angustiados, tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertences a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e a exprimi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias.
Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desse cárcere. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a